Olá, eu sou Carla Moreira, sou fonoaudióloga, psicopedagoga, neuropsicóloga e psicomotricista. E hoje a gente vai conversar sobre brincadeiras com crianças de 2 a 4 anos. E eu trouxe 5 brincadeiras para a gente conversar sobre elas. Aquelas brincadeiras que a gente pode fazer em casa com o que a criança já tem. A gente vai só discutir o que a gente pode ampliar um pouquinho e estimular um pouquinho mais a criança. Brincadeiras para a gente fazer com o papai e a mamãe no espaço da gente. Então, a primeira brincadeira que a gente vai conversar um pouquinho hoje é a massinha de modelar. Quem é que lembra dela? Né? Todo mundo tem em casa massinha, não é? Então, a massinha a gente está acostumado a brincar com ela, às vezes, só de fazer algumas forminhas e largar para lá. Então, a criança faz, às vezes mistura as cores. Nessa idade, eles adoram misturar, né? A gente fica louca porque a gente não quer que misture as cores, né? Adulto tem isso. Adulto não quer que misture. E a criança adora misturar, porque nessa fase de 2 a 4 anos, eles gostam de experimentar. Então, eles vão misturar o rosa, o azul, o branco. Não tem problema, deixa misturar. Mas a gente pode extrapolar um pouquinho essa brincadeira da massinha e, em vez de fazer só as forminhas e largar para lá, que tal a gente tentar contar histórias? Como a gente tem aqui, olha, aqui eu tenho uma criança que estava montando uma história de um dinossauro. Então, tinha um dinossauro maior, tinha um dinossauro menor, tinha um que brigava com o outro. Então, nessa idade, a gente já pode começar a fazer um enredo disso, criar uma situação, criar uma história, criar personagens com essa massinha de modelar. Não só fazer forminhas, bolinha, carrinho e largar para lá, mas dar um sentido a isso que está sendo feito. E a gente também tem receitas de massa de modelar com a farinha de trigo, que pode ser feita em casa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma receita com a massinha de farinha de trigo, que vocês podem fazer em casa com a criança, que também é muito bom, porque a gente estimula a motricidade fina da criança nesse fazer a massinha, tá? Então, a massinha de modelar, ela serve para a gente estimular a motricidade fina da criança, mas ela também serve para a gente estimular a linguagem. Se a gente traz uma brincadeira que envolve um enredo, que envolve uma conversa aí, uma criação de uma história, né? Uma outra brincadeira que a gente pode fazer nessa idade é os brinquedos de encaixe. O famoso Lego e as coisas parecidas com o Lego. Mas aí a gente pensa no Lego sempre em encaixar, formar alguma coisa, formar uma torre, formar uma casinha e larga lá, né? E aí a gente tem que pensar na brincadeira pelo olhar da criança, porque a criança ela extrapola a brincadeira, ela extrapola o objetivo do brinquedo. Então, a gente, quando vai brincar com a criança, nessa idade principalmente, em que ela está interessada em explorar as coisas, a gente tem que brincar de acordo com o olhar dela. É brincar como ela brincaria e não como a gente brinca. Então, a gente vai brincar sempre pensando em estimular. Estimular é bom. O que eu posso estimular aqui com o Lego? Eu posso estimular a coordenação motora fina nos encaixes, eu posso estimular a organização dela, eu posso estimular uma capacidade de imitação a partir de uma atividade que eu faço de uma torre com algumas cores e ela vai fazer igual. Então, dá margem para várias coisas, mas eu posso deixar que essa criança crie. Não só crie formas, mas pegue essas peças e faça o que ela quiser. Essa peça pode virar uma estrada com uma pecinha alinhada à outra. Essas peças podem virar, ela pode usar como comidinha numa panelinha. Então, extrapolar o sentido do brinquedo. O Lego, ele aqui a gente está pensando em um objetivo, mas a gente pode usar as peças de encaixe com vários outros objetivos, tá? Então, eu posso brincar com o objetivo dele, mas eu posso brincar com o objetivo da criança. Uma outra brincadeira para essa idade, que também é muito boa, são as brincadeiras de imitação. E aí a gente pode pensar em duas etapas: a imitação com um brinquedo e a imitação com o corpo.
Quando eu penso na imitação com um brinquedo, aqui eu tenho um brinquedo onde eu mostro uma sequência para a criança. Eu tenho aqui um amarelo, um cinza, um azul e um vermelho. E a criança vai fazer a mesma sequência aqui. Eu posso fazer isso com um Lego, eu posso fazer isso com qualquer outro brinquedo que ela tenha de encaixe ou não. Eu vou trabalhar sequências. Mas eu posso fazer isso com o corpo, brincadeira de imitação. Eu faço um movimento e a criança imita. Eu posso fazer com som. Eu faço um som e a criança imita. E aí eu estou trabalhando o quê? Eu estou estimulando na criança a linguagem, eu estou estimulando na criança a atenção, porque ela tem que estar atenta ao que eu estou fazendo para fazer igual, ela tem que parar, observar e fazer igual, tanto no material, no jogo, quanto no corpo. Eu estou trabalhando a atenção dela, a percepção, a linguagem, a organização, a capacidade de escuta, e eu estou brincando. E eu estou tendo um momento de prazer com a minha criança, com meu filho. Uma outra atividade que é muito boa para essa idade são os fantoches. Aquele velho brinquedinho que criança adora e que a gente trabalha muito linguagem com ele. Mas o fantoche, a gente não precisa ter ele assim bonitinho como está aqui, né, todo prontinho, que a gente compra feito. A gente pode deixar a criança fazer. Nessa idade, a gente pode pedir para eles desenharem, a gente recorta, coloca num lápis, um lápis por trás, e faz os fantoches deles. Se a gente não tem fantoche em casa, a gente faz assim. O que a gente estimula com essa brincadeira? A linguagem. A gente estimula muito a linguagem. E uma coisa muito importante da linguagem aí é que a gente estimula o tempo de ouvir, o tempo de linguagem, que é eu falo e você ouve. A minha vez e a sua vez, que é um ponto muito importante para desenvolver o diálogo. Então, quando a gente pensa numa fala mais desenvolvida, numa linguagem mais elaborada, a criança precisa passar pela etapa de eu falo e eu escuto. E essa brincadeira de fantoche, da linguagem, um personagem fala, o outro personagem fala, essa brincadeira é muito interessante para isso. E aí, elaborando um pouquinho mais essa brincadeira de fantoche, a gente pode brincar de casinha com as crianças. E aí a gente tem que pensar assim, olha, brincadeira de casinha não é só para menina, tá? Brincadeira de casinha para menino e para menina. Aqui a gente tem uma imagem de um castelo, né, que os meninos também adoram brincar, porque o castelo dá margem para tudo, né? O castelo dá margem para os guerreiros, dá margem para as bonecas, para as princesas. E olha, aqui eu tenho os bonequinhos, eu tenho animais, eu tenho as bonecas que podem entrar no castelo e eu tenho os fantoches que podem entrar no castelo. Então aqui eu posso elaborar um pouquinho mais dessa linguagem. Aquela linguagem que a gente estava trabalhando com a minha vez e a sua vez. Eu falo e você escuta. Aqui eu entro com uma linguagem um pouco mais elaborada, eu entro com mais falas, eu entro com mais recursos, eu passo mais tempo nessa brincadeira. Então, além de trabalhar a linguagem, eu também trabalho a atenção, o tempo que a criança passa sentada aqui brincando e trazendo mais coisas. E aí eu trago também as noções de tempo, hoje, amanhã, manhã, tarde e noite, as noções de ação, acordar, dormir, comer, beber, porque os personagens que brincam nesta brincadeira da casinha, eles passam pelas ações, né? Eles vão para a escola, eles vão para outra casa. Então, aí você está desenvolvendo várias coisas, várias ferramentas dessa linguagem com a criança. Então, hoje a gente conversou sobre várias atividades, várias brincadeiras, 5 brincadeiras que a gente pode fazer com a criança. Mas uma coisa muito importante que a gente pensa nessa idade ou em qualquer outra idade que a gente vai brincar com os filhos, é que a gente brinca com a criança. Não é a criança que brinca com a gente. Então, a gente tem que entrar no mundo delas.
A gente entra estimulando, a gente entra sabendo que a gente quer estimular a linguagem, a gente quer estimular a aprendizagem, pensamento reflexivo, né? Matemática, organização de tempo, atenção, tudo isso é muito bom e tudo isso é muito importante. Mas, maior do que isso, e mais importante do que isso, é o prazer. É a gente sentar e brincar, e se entregar, e deixar a criança criar, e deixar a nossa criança criar, e deixar a nossa criança se libertar dessas coisas tão rígidas, de que o Lego só serve para encaixar, de que os brinquedos de imitação são só para imitação. Então, aqueles brinquedos, eles têm uma função e têm um objetivo, e eu posso usar, e vou usar, mas eu também posso extrapolar, e também posso criar, e posso permitir que o meu filho crie e me entregar isso. E quantas outras coisas ele vai estar trabalhando e elaborando se eu tiver entregue naquele momento? Porque brincadeira é sim coisa séria quando eu me entrego. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha trazido um momento de alegria, de paz, quando a gente senta para brincar com as criancinhas da gente. Se ajudou, se foi bom para vocês, compartilhem com os amigos. Fiquem todos com muita saúde e paz e até o próximo vídeo.